Esta é a Rádio Cidade Alta FM, 87,9 MHz. CYR 424, canal 200. Uma emissora da Associação Rádio Comunitária Cidade Alta, Alta Floresta, Mato Grosso. Alta Floresta, Mato Grosso. Eu quero sucesso, eu quero alegria, todo dia no meu rádio. Cidade Alta FM, a sua rádio. Vem com a gente, Cidade Alta FM. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na rádio comunitária Cidade Alta. É isso aí, caríssimos ouvintes da Rádio Comunitária Cidade Alta 87.9 FM. Estamos começando mais um programa Satélite na Floresta. O programa de hoje é o de número 28 e o tema do dia é Meu Rock and Roll, com a presença ilustre de Cadu Seixas. E hoje é um programa bem rock and roll e em homenagem a um dos maiores roqueiros do Brasil, que é o Raul Seixas. Então hoje o nosso programa é em homenagem a este ícone do rock nacional. Raul Seixas fez agora 27 anos de sua morte, dia 21 de agosto. E então, portanto, essa semana foi uma semana de refletirmos aí e relembrarmos um pouquinho da obra e da figura de Raul Seixas, que nasceu no dia 28 de junho de 1945 e morreu no dia 21 de agosto de 1989, aos 44 anos de idade, deixando uma obra inesquecível e eterna no cancioneiro popular brasileiro. Caríssimos ouvintes, e hoje nós temos muita coisa aqui. Bom, estamos aqui hoje, né, com o músico, compositor, escritor, poeta Cadu Seixas, um grande representante aqui do rock na cidade de Alta Floresta, mas nós temos muita música também. Hoje nós temos aqui música da banda Bexiga 70, com as canções Esquinas, Kryptonita e Isa. Nós também temos um bloco lá na frente com os Psiconáuticos, que aliás estarão aqui ao vivo com banda aqui nos estúdios da Rádio Comunitária Cidade Alta FM, na próxima semana, dia 3. Então hoje nós já vamos ouvir aqui algumas canções dos Psiconáuticos, como Celebrar a Paz, Recupere Sua Mente e Aeronave Humana. Também nós temos aqui uns bloquinhos com algumas falas do Raul Seixas, para depois o Cadu também fazer alguns comentários aqui. E no final do programa e durante o programa a gente solta também algumas músicas do Raul e também algumas interpretações aqui com o Cadu Seixas, tocando as suas músicas e também tocando músicas do Raul, entre outras que ele achar que deve tocar aqui. Então é isso, caríssimos ouvintes. O programa Satélite na Floresta entra em órbita neste momento. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. É isso aí, caríssimos ouvintes, estamos aqui no programa Satélite na Floresta, hoje com o Cadu Seixas aqui falando sobre Meu Rock and Roll. Hoje é um programa especial em homenagem a Raul Seixas, que agora, dia 21 de agosto,
faz 27 anos de sua morte e que é um artista que deve ser relembrado, pois a sua obra é uma obra que continua ressoando por aí. O interessante do Raul é que o Raul, ele tem, daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Uma obra assim que fala de temas muito diversos, temas profundos até, mas ele consegue se comunicar com qualquer pessoa da sociedade, quer seja um cara aí graduado ou ali uma pessoa que é semi-analfabeta, consegue compreender o Raul Seixas. Isso é uma virtude do Raul que nós já vamos conversar já aqui com o Cadu Seixas. Por quê? Agora, aqui no programa Satélite na Floresta, o grande, ilustre, legendário Cadu Seixas, aqui da cidade de Alta Floresta, compositor, poeta, escritor, músico. Muito boa tarde, Cadu Seixas. Boa tarde, André, boa tarde, Alta Floresta. É um prazer estar aqui de novo na Rádio Comunitária, bem legal aqui, eu acho bem bacana o trabalho de vocês aí, dando oportunidade para os artistas regionais aqui da cidade, né? Maravilha, Cadu. Aliás, era um compromisso nosso aqui trazê-lo novamente para cá. Você veio aqui lá no comecinho, a gente estava ainda no sexto programa, no quinto ou sexto programa, e a gente, inclusive, não sei se você lembra, a gente estava com outro equipamento ainda, né? Aqui o local ele ainda não tinha essa mobília, ainda a gente não tinha ainda essa tecnologia. Está mais estruturado agora, então a gente está com uma melhor capacidade, por exemplo, para fazer a captação, melhor qualidade para isso, né, com os equipamentos melhores. E aquele dia era um dia de chuva torrencial aqui na cidade de Alta Floresta. É verdade. E você ainda, né, de moto, carregando um instrumento, quer dizer, você ainda conseguiu chegar ainda aqui. Na verdade, a gente ficou conversando por telefone, né, falou, vamos conversando aí, que você também tava meio atrapalhado por causa da chuva, né? A gente tava aí, na hora que ela deu aquela acalmada, eu vim. Aí eu acabei de chegar, ela já caiu de novo. Depois que foi parar mais pra frente. E aqui a gente teve problemas na transmissão. Na hora você e eu não percebemos, mas a transmissão tinha sido cortada. Então muita gente também não ouviu algumas coisas. E também todo o programa ele não foi gravado como costumamos gravar aqui pelos equipamentos aqui da própria rádio. Teve um problema aquele dia por falta de energia elétrica num determinado momento e esse equipamento que grava não gravou. Portanto, a gente perdeu um material importantíssimo, que é o material de memória da cidade. E aí a gente então te chama hoje, não só pra gente refazer o programa passado, porque não dá pra gente refazer, e também a gente não vai ficar repetindo aqui as mesmas perguntas pra você, mas hoje a gente quer falar de rock, hoje a gente quer falar de Raul Seixas, e também vamos falar um pouquinho aí da tua arte, vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos. Legal, tá, Cadu? Vamos embora. Agora, Cadu, vamos começar então com um som, visto que nós estamos hoje com esta homenagem ao Raul Seixas, e você é um representante especial aqui na cidade de Alta Floresta do Raul, ou seja, eu acho que você aqui representa muito bem a tradição poética, a tradição musical do Raul, representando as músicas do próprio Raul. Então eu queria que você mostrasse pra gente alguma coisa aí do Raul Seixas. Do Raul? Do Raul Seixas. Então, o pessoal sempre me ligou ao Raul Seixas por conta da minha voz, né? Que é um pouco semelhante à do Raul. Mas eu sempre toquei mais Zé Ramalho do que Raul Seixas. Olha só, acho que você falou isso da última vez, é verdade. Mas pela voz ser parecida, o pessoal fala, toca Raul aí. E ficou, né, cara? Mas aí, a sua predileção fica nos dois ali também, se transita? Então, porque eu vejo assim, hoje, na música brasileira, esse tipo de música igual a do Raul, o único que tem essa mesma pegada é Zé Ramalho, é Alceu Valença. Então eu sou mais dessa galera aí. Sim, que mantém ainda essa tradição. Né? Essa poesia, essa filosofia musical. Que você ouve a música, como o próprio Zé Ramalho disse, sair da garganta do poço na voz de um cantador. Cara, então isso é importante, isso é você ter essa responsabilidade de escrever e saber que você pode auxiliar alguém até através da música. Sim. É forte isso. E Raul, Zé, eles tinham, a Zé tem essa preocupação, o Raul tinha essa preocupação. Olha só, que você está falando é uma coisa tão importante, porque nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, esses artistas, eles estavam assim na grande mídia, eles estavam transitando pelos programas de TV, eles estavam transitando pelas rádios, fazendo show pelo Brasil inteiro, ou seja, era a música da moda no momento, esses artistas e depois vieram aí o pessoal do rock dos anos 80 e tudo mais. Até esse
rock dos anos 80, a gente ainda conseguia enxergar ainda um pouco dessa tradição das boas letras. Aquela vontade de transmitir alguma coisa para fazer ter valor aquilo que você está cantando. Exatamente. Né? Chegar, a intenção era modificar o teu espaço, o seu país. Pois é, né? Então, assim, era falar de diversão também, era falar também das coisas boas da vida. Era falar de amor também. Falar de amor, falava-se de política, mas assim, era a forma como tudo isso era trabalhado também. Não era só uns temas que eram interessantes, mas a forma como esses temas eram trabalhados. É verdade. E o Raul Seixas, assim, ele tem uma capacidade assim, tremenda, mesmo porque o Raul Seixas ele também sabia fazer boas parcerias, né? Diz que ele inventava parceiros, tinha pessoas lá que nem compunham, mas começavam a compor com ele. Porque ele, às vezes a pessoa tinha uma ideia e aquela ideia servia para ele. Aí ele acabava virando uma música e ele dava parceria para a pessoa. Mas também, por exemplo, você pega um Sérgio Sampaio, que foi grande parceiro do Raul, ou mesmo o Paulo Coelho, né? Quer dizer, são grandes parceiros, né? É aquele negócio. As músicas mais místicas do Raul Seixas foram escritas por Paulo Coelho, que é o mago. Ele é o mago. Ele que fez toda aquela loucura na cabeça do Raul e tal. Então, ele é o mago. As músicas místicas do Raul é dele. Mas se não fosse o veículo Raul Seixas, ninguém conheceria Paulo Coelho. Você assistiu aquele filme que saiu? Acho que é Não Pare na Pista? Não Pare na Pista, que é a história do próprio Paulo Coelho, que chega e fala que queria se comunicar, né, como o Raul se comunicava. Eu achei muito fino, eu achei mais Raul Seixista daquele filme do que o próprio início filme. O início filme, é verdade. Eu achei, porque eu até achei legal, que eu queria saber quem era o Pedro, da música Pedro do Raul. Aí quando ele passa a cena do pai do Paulo Coelho, que é o Pedro, dentro do carro, ouvindo Pedro, e ele começa a se sentir incomodado com o que o filho está cantando, porque é o reflexo do que o filho via nele, né? Eu achei muito forte aquilo. Bateu, né? Isso que a gente acabou de falar. As músicas não eram inspiradas em bunda, peito e sexo. Não era só Era inspirada em filosofia, poesia, sociologia, humanismo. Exatamente. Né? E o empirismo, o popular, que tudo em cima do popularzão. Exatamente. Do dia a dia da rua. Por né? isso que se comunicava com grandes plateias. E chega onde quer chegar até hoje. E sem perder a qualidade. Isso é fantástico, né? É fantástico. E se perdeu na grande mídia, né? Vamos falar que a verdade, hoje na grande mídia a gente não tem mais esse tipo de... Não existe mais, né? Virou produto, né? É muito comercial agora, né? Eles têm um produto, vende e acabou. Não tem aquela preocupação de transformar uma sociedade, transformar um país, impor uma ideia, impor não, divulgar uma ideia, né? Para incentivar as pessoas a pensar, né? Provocação. Exatamente, a preocupação estética, né, com a coisa. Hoje não, hoje quanto mais simples for, quanto mais apelativo, e aquilo que vamos dizer ali cria uma certa hipnose na população, é aquilo que vai ser exaustivamente, massacrantemente ali exposto para as pessoas. Mas aqui é a hora em que o nosso ouvinte tem a alternativa, né? Então aqui é a alternativa para o cérebro e para os ouvidos dos nossos ouvintes. Portanto, nós estamos aqui com esse grande artista da cidade de Alta Floresta, Cadu Seixas, que está conosco, e daqui a pouquinho também o Miguelzão, acabou de chegar nos estúdios aqui, vai conversar com a gente um pouquinho sobre o show do Base de Troca, semana que vem, dia 2. Mas antes do Miguel aqui, a gente vai ouvir uma música com o Cadu Seixas tocando Raul Seixas. O que você vai levar pra gente aí, Cadu? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser
essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu vou lhes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. É isso aí, caríssimos ouvintes. A sensação era de que o Raul estava presente aqui conosco. Pô, Cadu, é realmente por isso que a galera te alcunhou como o Cadu Seixas, cara. Por aí. Pô, você acaba transmitindo pra gente, assim, aquela vibração mesmo do Raul, aquele jeito dele cantar, né, cara? Porque ele tinha uma forma de eu acho que o segredo do Raul é a interpretação. E ele sempre deu a pista dele, que ele sempre falou assim: na verdade, eu sou bom ator. Eu finjo que sou cantor e compositor, e todo mundo acredita. Pois é. Aliás, nós temos essa fala dele aqui que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, e aí eu quero que você comente em cima, você já deu já aí os indicativos. É isso aí, caríssimos ouvintes, estamos aqui com o programa Satélite na Floresta, o primeiro programa de contracultura da cidade de Alta Floresta, contra a cultura do medo, contra a cultura do ódio, contra a cultura da guerra, contra a cultura da subserviência, contra a cultura da massificação, contra a cultura da ortodoxia, contra a cultura da moral de rebanho, contra a cultura da burrice, contra a cultura da mentira, contra a cultura. Caríssimos ouvintes, estamos aqui agora com o Miguel da banda Base de Troca. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, caros ouvintes. Aí, Miguel, poxa, a gente tá com saudade de vocês aqui, porque já faz um tempo que vocês vieram e estão precisando voltar, hein? Precisamos combinar essa, hein? Tá, vamos combinar sim. Porque da última vez que vocês vieram, o baixista não pôde vir, então a gente conseguiu fazer uma boa captação aqui, o pessoal conseguiu ouvir bem o som e tal, mas faltando baixo, né, cara? Faltou ali um instrumento, né? Faltou o peso. Faltou o peso ali, né? Aquilo que dá o chão, né, pro som, né? Mas vamos combinar isso aí, a gente combina aqui depois em off aqui, pra vocês virem e tocarem a banda toda aqui agora. Beleza. E a gente fazer mais essa apresentação, porque inclusive se você olhar lá no YouTube, e foi uma das mais acessadas ali, o pessoal comentou e tal, quer dizer,
a banda Base de Troca é uma banda aqui na cidade que o pessoal reconhece a banda, gosta da banda, acompanha e vai atrás da banda. Então a gente se sente muito orgulhoso aqui em poder também fazer um pouquinho de parte dessa história de vocês também aqui, porque agora a gente caminhando juntos aqui, vocês sempre vindo aqui, a gente acha que isso é muito legal. A gente precisa realmente divulgar aqui as boas coisas que são produzidas na cidade, e a banda Base de Troca é uma dessas boas coisas da cidade. E aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí o que tá para rolar com a banda Base de Troca agora semana que vem. Então, a banda a gente está se reunindo semanalmente, trabalhando, fazendo um novo repertório, produzindo algumas músicas próprias, novas, né? Além das 3 que a gente já tem rolando na rádio. A gente agora começou a produzir as nossas músicas, né? Porque nós acabamos indo para Cuiabá gravar as outras 3, mas agora a gente queria fazer, nós mesmos produzirmos, para ficar com a cara da banda, para ficar assim com o timbre do guitarrista, com a levada do baixista, para não ficar assim nada produzido, uma levada que não é o que a gente realmente, o que a gente quer fazer no show, para ficar exatamente o que a gente toca ao vivo. Entendi. A gente conseguir encaixar isso aí. E a ideia é essa, e a gente está construindo o nosso estúdio aos poucos, com toda a dificuldade normal que a gente já sabe como que é, né? Com a falta de grana, mas a gente vai conciliando isso aí. Estamos em fase de finalizando nosso estúdio. Bacana. E colocando os equipamentos para que a gente possa ter uma qualidade igual a que a gente encontrou lá em Cuiabá, né? Que nós também não gravamos no melhor estúdio, né? Que o melhor estúdio são preços fora, né? Fora da nossa realidade. Então a gente vai conseguir produzir com a mesma qualidade e com um pouco mais de calma, que eu acho que vai sair melhor a música, e é exatamente isso que a gente vai apresentar para quem for lá no TEAF sexta-feira. Legal. A gente vai fazer um show para mostrar as novas músicas, as velhas músicas, e colocar mais alguns elementos juntos. Semana que vem, dia 2 de setembro. Sexta-feira, dia 2 de setembro. Na programação das Sextas, a Arte da Alton. Isso, exatamente. 22 horas. 22 horas, né? Então, a gente vai encerrar essa sequência de shows que já vem tendo. Isso. Tiveram os Psiconáuticos, Delta 9, então teve uma galera. A banda Base também já tinha tocado? Mas não era fazia, outra. Não fazia, aquela foi um momento que a gente fez. Nós fizemos um show beneficente. Foi um show beneficente, foi outro projeto. Para agariar alimentos. Né? Agora, essa vez não, essa vez a gente faz parte desse processo. Isso. Eu acredito que a gente está encerrando um processo, esses shows esse ano. E legal, né, cara? Tomara que tenha ano que vem. Exatamente. Tenha mais oportunidade. O que o pessoal está falando aqui, né? Que é o pessoal da produção aqui da rádio, inclusive, que a gente tem que passar esse recado para a galera, é que vocês estarão tocando neste projeto que finaliza agora, porque são recursos aí do Estado, né, que estavam ali sendo colocados para que esses shows pudessem acontecer nas sextas-feiras. Porém, mesmo sem esse recurso do Estado, e que vai tentar ser pleiteado novamente esse recurso, o teatro vai pleitear novamente o recurso, mas mesmo assim, enquanto não sair essa resposta para essa possível renovação, haverá algumas programações, sim, na sexta-feira, e que o teatro está se articulando para que não se perca isso. Mas, com certeza, com esse projeto, né, as Sextas a Arte da Alton, através do Território Mato Grosso, que é um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, vocês estão finalizando esse projeto. Mas a ideia é que, a partir disso, com os resultados obtidos, que foram resultados muito bons, todas as bandas que passaram por ali, por esse projeto, tiveram ali shows maravilhosos, saíram muito satisfeitos, o público saiu muito satisfeito, vocês vão poder ver isso, porque o público ele já está habituado, tem um público ali que já está sabendo que as sextas-feiras está ocorrendo isso, então eles já comparecem já nas sextas-feiras, né? Então você vai perceber isso aí, que esse projeto está sendo um projeto super bem sucedido, né? Vamos torcer para que possa haver aí a continuidade, porque essa verba faz a grande diferença, porque essa verba ela estimula o artista,
Porque, afinal de contas, o artista ele já tem um trabalho, muitas vezes, filantrópico na cidade, porque ele trabalha, muitas vezes, se não de graça, com um valor que ele recebe que, basicamente, paga os custos e olha lá. Mas um projeto desse já é um bom incentivo para o artista, porque ele vai lá, ele toca, ele sabe que ele vai receber. Não é um cachê exorbitante, mas é um cachê que você se sente valorizado em estar lá. É né? Um incentivo. É um incentivo. Bom. A gente acaba não tendo muitas opções de tocar aqui na cidade. A cidade a gente queira ou não queira, é limitado o espaço para a gente, né? Sim. Então quem gosta de rock, quem gosta de uma outras alternativas, acabam sempre sendo barrados na porta do baile, né? Porque na verdade não existe nada voltado para esse mundo, apesar que Alta Floresta nesse ano a gente está vendo uma movimentação, surgindo bares. O Rota, por exemplo, a gente está em parceria com o Rota aí também, 208. Vocês também estão tocando lá sempre, né? Nós estamos tocando lá e tocando em locais que antigamente só tocava sertanejo. A gente começa a entrar e eu vejo surgindo outras bandas, talvez até incentivado por isso, né? A gente vai sendo, vamos colonizando, vamos abrindo espaço e eu acho que, aqui tem muita gente que gosta de rock and roll, muita gente afim. E o espaço TEAF está bem voltado para o nosso mundo. Sim. Ele é bem nossa cara, assim. Então eu gostaria de convidar todos para conhecer. Quem não conhece ainda vai conhecer o TEAF. Precisam aprender aquele endereço ali, que é um endereço da cultura, com a cara da cultura de Alta Floresta. Não só musicalmente, né? Mas tem um mundo todo em volta ali. Tem muita coisa legal acontecendo ali. Muita gente, eu acho que muita gente da cidade não sabe. Geralmente eu comento com os alunos assim: onde vai ser? Vai ser lá no teatro. Aí eles: no teatro aqui do avião. Não, o teatro, com a Praça do Avião. Teatro Experimental de Alta Floresta, lá quase chegando no Bombeiro. Vocês vão ver, é um lugar muito, a hora que você olhar, você vai reconhecer, porque ele é todo, né, ele é todo especial, né, cara? Ele tem toda uma então e a gente está convidando a galera, tomara que encha de novo. Quando com a gente certeza. Tocou, ficou cheio. Nossa, foi muito legal. Espero que lote aquilo lá, principalmente com pessoas que nunca foram, para eles se reconhecerem, se encontrarem lá e a gente ir formando esse público. Como é que é a entrada lá dessa vez? Ela vai ser contribuição. A gente nem, na verdade, nós nem nos apegamos a isso aí, ficou por conta do pessoal do TEAF, mas pelo que me disseram vai ser contribuição, então a pessoa não tem um valor estipulado, né? Não sei como foi quando vocês tocaram, mas sem ter algo estipulado, o que a pessoa puder ajudar, para incentivar a cultura, e o nosso show vai estar legal, eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Maravilha, a gente está conversando aqui com o Miguel da banda Base de Troca. A semana que vem eles estarão lá no TEAF, dia 2 de setembro, a partir das 22 horas no Espaço TEAF, ali da Perimetral, com a Rua do Araújo, na esquina com a Rua do Araújo, do lado da Marmoraria. Aliás, tem um monte de pedras de mármore ali, sei lá, um monte de pedra, granito, tem umas pedras loucas lá na frente, lá o pessoal reconhece, lá fácil. E o TEAF é um grande espaço, como acabou de dizer aqui o professor Miguel, um grande espaço de encontro onde a cultura pulsa ali, vibrante, né, Miguel? Exato. Miguel, e diz pra mim, a banda Base de Troca também tá circulando aí pela região, né? Eu vejo ali, acompanho vocês nas redes sociais, vocês também estão fazendo show aí pela região. Tem algum agendado? A gente começou a tocar na região, muito bom tocar fora da cidade também, porque tudo é novidade, né? A gente passa a ser novidade, né? Quando a gente toca muito num lugar só, a vida carne velha, né? A gente tem que se desdobrar, né, para mudar um pouco, né? Mas quando a gente vai tocar para fora, a gente vê assim o quanto a população das outras cidades estão querendo escutar o rock and roll, cara. Muita gente afim.
A gente foi em Nova Bandeirantes, pô, foi legal demais, cara. Agora a gente tem uma oportunidade que tá pintando da gente ir pra Juína. Legal. E o pessoal de Nova Bandeirantes já quer levar a gente de novo. Então, parece que Colíder, então, se tá abrindo uma proposta pra gente ir pra Colíder, e com isso nós vamos ganhando horizontes aí, pra mostrar nosso serviço, nosso trabalho. É isso aí, olha aí, ó, o rock and roll circulando pelo nortão do Mato Grosso aí, com a banda Base de Troca. Miguel, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença, por essas informações. Nós aqui do programa Satélite na Floresta, como sempre, estaremos lá. Aliás, vocês precisam passar lá em casa, lá tem muito material de vocês lá comigo, lá eu preciso passar para vocês. Verdade, são vídeos, áudios, é um monte de coisa. Vou pegar isso aí. Vocês têm que passar lá, vamos combinar e vocês passam lá em casa lá para pegar. Esse foi o Miguel da banda Base de Troca, e agora nós continuamos o programa aqui. É isso aí, caríssimos ouvintes, o programa Satélite na Floresta continua em órbita. Eu quero lembrar vocês que hoje está ocorrendo o 4º momento literário lá na Praça do Avião, certo? Ali no Centro de Cultura, e a partir das 15 horas haverão ali várias atividades ligadas ao mundo da literatura, exposições. Os alunos das escolas municipais e estaduais aqui da cidade de Alta Floresta estarão ali apresentando trabalhos ligados ao mundo da literatura, ao mundo do livro. Isso daí é uma programação aí que está sendo encampada pela Secretaria Municipal de Educação. E a partir das 19 horas, a atriz Alice Oliveira fará uma apresentação, a atriz e contadora de histórias Alice Oliveira fará uma apresentação lá na Praça do Avião. Então estão todos convidados aí, sabadão de muita cultura aqui na cidade de Alta Floresta. Continuamos aqui com Cadu Seixas. E é o seguinte, Cadu, cara, eu queria saber de você uma coisa que acho que na vez passada que você esteve aqui, a gente fez essa pergunta para você, mas acabou dando aquele problema, as pessoas não ouviram e também não foi gravado. Eu queria saber um pouquinho sobre a tua origem. Você veio de onde? Como é que você veio parar em Alta Floresta? Essa é a questão. Eu sou paulistano, eu nasci na capital de São Paulo e morei lá até os 15, 16 anos, até os 15 anos. Aí vim pra cá, fui pra Nova Bandeirantes aos 16, fiquei lá até os 17, aí voltei pra São Paulo, servi o exército, fiquei lá dos 18 aos 20 anos, aí vim pra Alta Floresta e aqui eu tô até hoje. Mas você veio pra cá, pra Alta Floresta, com qual objetivo? Então, quando eu vim pra cá, eu vim com os meus pais, né? Você tava com a família? Meu pai ele é técnico em eletrônica, e lá ele tinha um comércio em São Paulo, e ele foi assaltado lá e ficou meio paranoico com o negócio, começou a ficar cismado com tudo, né? Falou, isso não é vida pra gente ter que viver trancado, cismado, com medo de ser assaltado, né? Falou, vamos pra dentro do mato. Aí a gente tinha um sítio, Nova Bandeirantes, e falou, vamos morar pra lá. Foi uma coisa boa, cara, foi bem legal. Foi bacana. A melhor coisa que meu pai fez na vida dele foi sair da capital e vir pra cá, pro interior, pro Mato Grosso, né? Que a saúde é outra, a natureza é maravilhosa, é outra vida. Qualidade de vida, né? É bem melhor. E você também, então, é um adepto, então, de estar longe da grande metrópole, então? Então, eu sou. Porque eu conheço, eu tive que trabalhar, eu trabalhei bastante tempo em São Paulo. E pegando trem, metrô, ônibus, eu sei que é uma luta lá, cara. É uma vida difícil trabalhar lá. Então eu sou adepto sim de poder ir trabalhar de bicicletinha. Poxa, e aqui em Alta Floresta, né? O momento de pico é às 7 da manhã, às 11 da manhã e depois às 5 da tarde. São os 3 momentos, talvez, de maior pico. Se você sair aí pelas ruas, segunda-feira, terça-feira, às 4 da tarde, às 3 da tarde, é uma calmaria. É bem calmo, bem tranquilo. Você tem ali o centro comercial, as pessoas ali e tal, mas não tem aquele desespero, né? Tá tudo ali num fluxo bacana, tranquilo, né? Até o horário de pico é tranquilo, porque corre, né? Flui, não é nada. Não tem aquela paradão, coisa, né? Aqueles congestionamentos, aquela tensão, aquele nervosismo. A cidade de Alta Floresta é uma cidade boa para se viver, com certeza, né, Cadu? Eu já cheguei lá em São Paulo, saí 6 horas da tarde do trabalho e chegar 10 horas da noite em casa, coisa de que é 20 minutos de. Não, meia hora de ônibus. Sim.
entendeu? Mas por conta de enchente, chovendo, o Tietê sobe, trava tudo, o carro boia, terrível. Fica parado, ilhado. E aqui em Alta Floresta, qualquer lugar que você vá na cidade, se for muito longe, você demora 20 minutos, né? É muito louco isso. Pra ir tranquilão. Cadu, e a gente quer ouvir agora um pouco das suas músicas. Você poderia tocar uma da sua lavra pra gente? Eu posso. Tem que ser rock ou pode ser MPB? O que você quiser, Cadu. Eu vou fazer um MPB aqui. Maravilha. Essa MPB foi um MPB que o Miguel tá até aqui. O Miguel era meu parceiro de festival de Fescaf. Você sempre tava participando, né? A gente sempre tava participando. Os compositores da cidade. A gente sempre garantia uma colocação lá entre os três ali da primeiro, né? O pódio. Então era bem legal. E eu vou cantar essa música, que ela é uma das músicas campeã do festival do Fescaf, que chama Violeiro e Violão. Maravilha, olha aqui, Cadu Seixas, já premiado aqui no Fescaf, tocando agora uma composição autoral. Vamos lá, Cadu. Quando ouvir um violeiro numa noite de luar, apure bem os seus ouvidos para poder escutar. Vai ouvir a natureza e as coisas do sertão. Ele canta poesia e espanta a solidão. Conta o tempo de outrora, da poeira e do chão, da menina na janela, de amor e de paixão. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do coração. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do meu sertão. Tem viola que é de coxo, violão que é de pino, violão do braço torto, outro todo colorido, violão faltando corda, só serve pra batucar, violão que foi calado, outro sempre a festejar, canta amor e alegria ou cantar só por cantar. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do coração. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do meu sertão. Se um dia a tristeza vier te incomodar, pega o velho violão e comece a tocar. Mande a tristeza embora, porque aqui não tem lugar. Todo velho violeiro sabe disso sem pensar. Pra você que é violeiro, quem não é ainda não importa o violeiro, se é viola ou violão, desde que tenha respeito e amor no seu coração. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do coração. Chora viola, violeiro e violão, chora peito de saudade, as coisas do meu sertão. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Olha aí, belíssima música do Cadu Seixas, não à toa que já foi premiada. Qual que é o título dela, Cadu? Violeiro e Violão. Violeiro e Violão, muito bonito mesmo. Eu dei aula de violão na Cultura, pela prefeitura, na época da gestão da Marisaura, durante 6 anos. E tinha muito aquela questão entre os alunos. E aí, professor, é violão ou viola, né? Sertanejo ou rock and roll? Não importa.
se você gosta de sertanejo, se você gosta do rock and roll, você toca com o coração. Isso. E tenha respeito pelo que você está fazendo. Exatamente. Meus alunos de violão não ouvem funk. Aí, poxa, foram bem educados, musicalmente. Cadu, foram bem educados. Estamos aqui com Cadu Seixas, músico, compositor, escritor, poeta, entre outras coisas, aqui da cidade de Alta Floresta, fazendo um som ao vivo pra gente aqui, tocando aqui músicas de sua lavra, tocando músicas do Raul Seixas. Aliás, Cadu, você poderia tocar agora uma canção que você goste, de qualquer autor que você admira, cara? O que você poderia aí? A gente tava falando lá do Raul Romântico, eu ia tocar do Raul Romântico. Pô, legal. Então vamos pro Raul. Hoje é dia de... Aliás, antes de você tocar então essa do Raul Romântico, eu quero ler uma frase pra você do Raul Seixas e quero que você comente ela, tá? Beleza. O Raul diz assim: a desobediência é uma virtude necessária à criatividade. O que você acha? É aquele detalhe, né? Eu sempre eu falo assim, eu existo por conta que eu sou curioso. Porque meu pai falava assim, não põe o dedo aqui, que se você pôr vai queimar. Eu tinha que molhar o dedo e falei, para ver que estava quente. Então, quer dizer, eu acho muito bonito, muito importante a pessoa que consegue se orientar pelos erros dos outros. Eu acho muito legal. É difícil, né? É difícil. Que a pessoa erra, ela fala, não vou por ali que aquilo é errado. Mas eu acho muito fino quem sabe aprender com os próprios erros. Sim, olha aí. É isso aí. Entendeu? É isso aí, porque eu acho que é bem por aí. E não tem medo de errar. Então o desobediente ele acaba errando. E errando ele aprende. Pois é. Não que eu estou dizendo que tem que ser desobediente. Aliás, eu machuquei minhas costas essa semana por conta de desobediência. Que eu sei que eu não posso pegar peso, eu fui lá e peguei. Então a desobediência não é uma coisa positiva. Mas a gente tem que questionar as coisas que vêm prontas. Pra gente não aceitar tudo que vem prontinho, assim, é bom a gente avaliar se é realmente aquilo ou estão impondo aquilo pra gente. Aí é importante. Que às vezes, por exemplo, desobedecer à lei da gravidade, você sabe que você vai sofrer consequências muito drásticas, é impossível. Vai se machucar. Agora, mas há formas de você, por exemplo, né? A própria lei da gravidade, o homem, ele conseguiu, inclusive, desobedecê-la de uma certa maneira, né? Desobedecido, não teria aviação. Exatamente, não teria, né? Então, mas no campo, por exemplo, humano, né? Essa desobediência que o Raul fala me faz pensar um pouquinho assim nisso que você acabou de dizer também, que é o questionamento. Você obedecer cegamente as coisas, mas se questionar, e algumas coisas sim, desobedecer sim. Por que obedecer determinadas coisas que não são justas, determinadas coisas que não são legais? Sim. Agora, obviamente que há de haver prudência. A pessoa tem que ter a temperança, saber o que é ruim e o que é bom, né? Exatamente. Para poder escolher o que é bom. Tem que amadurecer, né? Essa liberdade que é intrínseco do homem, é a coisa linda, maravilha que tem no homem, essa liberdade de escolha que ele tem. Por isso que ele não pode se deixar se levar por opiniões prontas. Exato. Ele tem que formar seu intelecto, formar a sua personalidade para poder questionar as coisas, para poder ter sua própria visão a respeito de tudo. E esse questionamento não é um questionamento vazio, né? Ele é um questionamento pautado em argumentação, pautado em reflexão, porque você só pode questionar uma coisa que você conhece. Grandes pensadores que fizeram isso por nós antes, né? Que deixaram já o caminho aí. Deixaram um caminho. E aí, então, quer dizer, o que eu acho que é muito importante e uma coisa que o Raul deixa é exatamente isso. O questionamento e a busca pela compreensão das coisas, que vai além daquilo que está sendo imposto. Vamos tentar entender isso que é nos imposto, né? Na outra entrevista que acho que não ficou gravado, você perguntou como que foi o seu relacionamento com Raul Seixas, né? Isso, olha aí que legal. Eu de início eu não gostei de Raul Seixas, que eu venho de uma família evangélica e Raul Seixas é ocultista, bruxo, né? Eu não tinha eu era meio receoso com ele. Mas a partir do momento que eu passei a escutar as músicas dele e passei a reconhecer algumas coisas que ele falava, passei a estudar o que ele dizia, buscar entender o que ele estava querendo dizer, eu vi que ele é um cara inteligentíssimo e contribuiu muito para o crescimento intelectual da época no Brasil. Sim. Só que é aquele detalhe, né? As pessoas gostam da música, mas condenam
o ídolo, né? Mas não tem como você gostar do ídolo da música e condenar o ídolo. Se não fosse o ídolo, não existia música. Não. Ele era controverso. Ele era. Mas E a música dele reflete a existência dele, né? Por ele ser daquela forma que existe. Não é uma música de simulação, que ele conta uma historinha que ele inventa, não. É uma música existencialista. Eu vou cantar pra você agora que é a música mais dissimulada do Raul. Vamos lá então. Vamos ouvir então. Só pra você dizer que Raul também escrevia porcaria, mas até as porcarias dele eram aproveitáveis. Se você quiser brincar de papai e mamãe comigo, eu estou ao seu dispor, sem consequência de perigo. Bem vestida em seu nylon, me enreda em sua trança, como um Rapunzel precinto. Você já não é mais uma criança. A índole de loba libertinosa. Me abocanha na hora da mesa, com seus olhos de olhar perdigueiro. Os seus pais não sabem que fizeram um diabo sex e traiçoeiro. A índole de loba libertinosa. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. É isso aí, caríssimos ouvintes. Hoje, homenagem ao incrível Raul Seixas, um ícone do rock nacional. E o Cadu acabou de tocar uma música pra gente do Raul Seixas agora. E uma música aí, falando de um assunto picante, né? Sexo. Mas ali de uma maneira, assim, bastante poética, até mesmo bem-humorada, né? E assim, poxa vida, né? Hoje em dia a gente vê... Não tem precisão de você ser sensual e imoral. Você pode ser sensual dentro de uma regra, né? Sim. É você tratar um assunto ali de maneira criativa, né? Não de uma maneira superficial ou uma maneira chã, né? Vulgar. Exatamente, essa é a palavra. De uma maneira vulgar. Olha só, para vocês verem então que tipo de pessoa era o Raul, o que pensava o Raul, vamos ouvir aqui o Raul falando um comentário sobre filosofia e aí depois a gente comenta o que ele está falando, tá? Beleza. Então vocês vão ouvir agora o Raulzito comentando sobre filosofia. Vamos ver, ele estava dando uma entrevista, isso acho que lá nos anos 80, e aí a gente captou, o pessoal aí da produção captou pra gente esse trechinho, um trechinho bem pequenininho, 2 minutinhos e meio, e aí a gente já volta já aqui para os comentários do Cadu Seixas. Raul Seixas, você se considera um cantor de rock, de iê? Não, eu me considero um artista da vida, sabe? Um ator da vida. As pessoas pensam que eu sou um cantor e um compositor, mas na realidade eu jogo grande xadrez da vida, tá entendendo? E eu atuo, eu sou um ator da vida, sabe? Então eu atuo tão bem que cada passagem de uma pedra do xadrez, sabe? De uma marcação é muito importante, tá entendendo? Então eu desempenho meu papel dentro da vida, porque eu quero carimbar aqui, eu quero carimbar minha passagem com a impressão digital, certo? Porque não há propósito de existir se você não carimbar, não deixar o seu nome marcado na história. Mas você foi uma pessoa que de repente, você que é uma pessoa que foi ligada à faculdade, na verdade,
Você é formado em filosofia? Sou professor de filosofia. Você em filosofia não marcou nada, então mudou. Não, eu vim pro Rio de Janeiro, quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu saí da Bahia em 67. Eu vim com aquele idealismo todo, né? Eu vim lançar um tratado de metafísica chamado Verbaloide, que é assim, uma visão do ser humano olhado por uma entidade de outro planeta, sabe? Quer dizer, é a maneira que eu coloquei a coisa, onde se usa o verbo ser, eu sou, nós somos, né? A gente sempre usa aquela maneira de pensar, o ser humano o existir, né? O existir. Ele é. Existe verbo, claro. Tá entendendo? Existe verbo. Então, em outros planetas pode não existir verbos, sabe? Em outra entidade pode não existir verbo, em outra dimensão pode não existir verbos. Mas o livro fala justamente sobre uma visão crítica assim, do ser humano como verbo. Sabe? Então eu estou no tempo e no espaço. E você então veio defender essa tese e de repente se encontrou dentro da música. Aí quando eu saquei que o Brasil não gostava muito de ler, rapaz, eu resolvi ser cantor de iê-iê, não romântico, mas de iê-iê realista, que é um outro tipo de música. No caso, o Ouro de Tolo, que nós ouvimos há pouco, né? Ok. Isso aí, Raul Seixas aí acabou de dizer que depois que ele descobriu que o brasileiro não gosta de ler, que no Brasil não se lê, aí ele foi fazer iê-iê, né? Foi tocar uma música, só que um iê-iê realista. Realista, porque o iê-iê, o que era? O iê-iê era uma música comercial pra galera dançar. Né? Então era aquilo que os Beatles no começo da carreira faziam, né? Aquilo que era um rockinho falando de amor e tal, aquela coisa adolescente, né? E que, pegava grandes massas ali que adoravam aquilo ali, né? A Jovem Guarda, né? Poxa vida, o Roberto Carlos, o maior vendedor de discos da história, começou ali na Jovem Guarda principalmente dessa época. Essa época maravilhosa. Essa época da Jovem Guarda, o Roberto Carlos arrebentava, né? E aí o Raul Seixas, ele vai também fazer o iê-iê dele, só que um iê-iê realista, ou seja, a partir de uma música que atrai as pessoas, uma música legal, gostosa, uma música até comercial, mas realista no seguinte sentido, né, de usar ali mesmo uma poética forte, né, uma reflexão, né. A gente tava conversando em off lá, falando a respeito, vai apresentar o artista, fala cantor, compositor, poeta, escritor, e a gente poderia definir ele como um cara que tem a mente fantasiosa, a mente criativa, né? Porque ele tem tudo aquilo guardado dentro dele, ele tem uma visão exclusiva do mundo que ele tem que colocar pra fora. Aí o Raul até colocou, engraçado você colocar isso aí, que ele ia tentar pela escrita, mas viu que o brasileiro não gostava de ler, ele foi pela música. Foi pela música. Então é bem isso aí, o artista ele quer colocar pra fora o que ele quer dizer pro mundo, que o mundo precisa ouvir, só que ele tem que ter um veículo, aí ele escolhe o veículo dele. Que ele vai usar. Exatamente. Olha só, perfeito isso. Perfeito. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui com o Cadu Seixas, já estamos entrando praticamente na reta final do nosso programa e agora nós temos aqui 3 canções dos Psiconáuticos que nós vamos ouvir agora, porque os Psiconáuticos estarão ao vivo a semana que vem aqui conosco. Celebrar a Paz, Recupere Sua Mente e a Aeronave Humana. Aí a gente volta para bater um papo final aqui com o Cadu Seixas e ouvir mais um sonzinho ao vivo aqui. Este é o programa de número 28, hoje com o tema Meu Rock and Roll, e o convidado especial de hoje é Cadu Seixas, e a homenagem vai para Raul Seixas, fazendo 27 anos de sua morte, agora, domingo passado, dia 21 de agosto. Raul, que nos deixou lá no ano de 1989, um dos maiores ícones aí da história do rock and roll brasileiro. Então vamos lá, agora ouvir um pouquinho dos Psiconáuticos e daqui a pouco a gente volta aqui com mais Cadu Seixas. Porque eu fui o primeiro. É necessário lutar, cantar, cantar, esculpir, dançar, representar. É necessário lutar, cantar, cantar, esculpir, dançar, representar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Cidade Alta. Eu sou André Psiconáutico e a gente está aqui, na verdade, para também fazer um convite
a semana que vem, dia 3 de setembro, no próximo sábado, a partir das 13 horas, a gente vai comparecer no programa Satélite na Floresta com a banda. Eu já faço a apresentação do programa, mas semana que vem, no sábado, nós estaremos com a banda nos estúdios fazendo um som ao vivo. E aí então eu vou apresentar para vocês alguma coisinha do que nós estamos preparando. Lógico que aqui agora eu vou mostrar alguma coisa acústica e também posso contar um pouco também sobre os Psiconáuticos. Inclusive é uma banda que já está circulando pela cidade. Esse mês de setembro a gente tem aí algumas surpresas para vocês. Entre setembro e outubro nós vamos estar aí na noite de Alta Floresta. Então vamos aproveitar aqui a rádio também para estar falando para vocês aí por onde nós vamos estar passando. E os Psiconáuticos, eles estão aqui em São José já faz 2 anos e meio. Na verdade, uma banda que faz parte de um projeto maior, que é o Mundo Psiconáutico, que inclusive faz as pós-edições aí do programa Satélite na Floresta. E o Mundo Psiconáutico está em várias frentes, né? A gente está produzindo várias coisas aí em parceria também com o próprio TEAF. E o projeto, dentro do projeto, a banda Psiconáuticos. E a banda é composta aí por 4 integrantes. No início, quando a gente iniciou o projeto aqui, o projeto vem de São José dos Campos, São Paulo, mas ele é um projeto e a banda, ela está inserida nesse projeto e, portanto, a gente chega com uma proposta aqui na cidade de Alta Floresta de congregar pessoas que queiram fazer, produzir e criar música e tocar, né, e que estejam fugindo do clichê, que estejam fugindo ali daquilo que está sendo exaustivamente aí exposto ao ouvido do público, mas sem deixar de perder também a comunicação com esse mesmo público e sem deixar também de render aí as devidas homenagens aos grandes artistas e à música consagrada. Mas a gente acredita muito na música autoral. No final de 2014 o projeto ele veio a se estabelecer aqui na cidade e inicialmente contava com o Renan Carlos e a Carla Moratelli e eu, né? E daí a Carla ela foi viajar, ela se mudou para Cuiabá e ficamos aqui eu e o Renan por um tempo fazendo o acústico. E agora a gente então tem uma nova formação, por isso a gente está com um pique legal e está muito bacana esse formato, que é junto a esses novos 2 integrantes, né? O Wellington Pereira e a Aline Veras. Portanto, agora nós estamos em 4 pessoas e o som elétrico. A gente voltou a essa origem, né, que é o projeto. O projeto ele é um projeto múltiplo no sentido de que assume o elétrico, assume também o acústico, mas o elétrico é uma das nossas principais características, visto que nós temos essa formatação de banda também com um aporte assim de banda de garagem, mas a gente preza muito pela criação, né? Então a gente tem ali a utilização das letras, né? Uma poética nossa aí que a gente procura desenvolver. Agora eu vou mostrar para vocês uma música chamada Celebrar a Paz, e ela é uma canção já de 2008, 2009, e ela trata de um tema pacifista. A gente estava atrás de um posicionamento, né, pacifista. Por que isso, né? Nós vivemos realmente num mundo bélico. Praticamente toda a história da humanidade ela é uma história belicista, mas nós acreditamos que a evolução, ou seja, o ser humano chegar num grau de evolução e autoconsciência e autoeducação, a gente acredita que a paz ela é esse estágio final de evolução, né? Então pensar na paz é pensar sim
no futuro e acreditar nesse futuro. E, obviamente, nós precisávamos nos posicionar em relação a esse tipo de pensamento, que hoje em dia, inclusive, não está bastante desgastado e também as pessoas deixaram um pouco de acreditar nesse tipo de discurso, mas nós queremos ainda sustentar ainda que a melhor saída é a paz. E acreditar nisso não é nenhuma ilusão besta, mas sim é você dar uma chance a um mundo melhor. Então nós acreditamos nisso, portanto daí saiu esse texto, essa canção, Celebrar a Paz.
Estamos aqui com Cadu Seixas hoje no especial aqui em homenagem ao Raul Seixas, que fez agora 27 anos de sua morte, dia 21 de agosto, e portanto essa semana aí nós estamos aqui comemorando, né, a obra do Raul Seixas, né, que é uma obra que fica eternizada, né, Cadu? A obra de Raul se eterniza, né? Raul é incrível, né, cara? A gente pode ver que muitas das canções que eram cantadas naquela época permanecem somente nas pessoas daquela época. Raul não, Raul já pega a geração até hoje. Hoje Sim. você pegar uma molecada de hoje e perguntar sobre Eu Nasci há 10 mil anos atrás, eles conhecem. As mais conhecidas assim, do Raul, Sim. eles conhecem. Não conhecem aquelas que a gente gosta, né? Sim, Mas sim. as mais conhecidas, a comercial, eles conhecem. E o nome Raul Seixas é um nome aí que... É forte, Raul é eterno, né, cara? Não tem quem nunca tenha ouvido falar disso, né? Bom, é isso aí, galera. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu vou pedir então para que o Cadu faça mais uma canção saideira pra gente. Cadu, o que você acha? Vou fazer uma aqui, não. O que pode ser? Vou fazer igual eu falei pra você, né? Eu toco mais Zé Ramalho do que Raul. Vou fazer um do Zé, então. Gente. Maravilha, então. Zé Ramalho, então, com Cadu Seixas. Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Discutir nos cabelos inocência é saber da fatal fertilidade. Descobrir na cidade a natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrindo que dá boniteza a peleja do homem que vier, quando vier, quando vier, quando vier. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobri nos desejos que não tem cura, saracura do brejo na novena. Descobri na cidade a natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrindo que dá boniteza na peleja do homem que vier, quando vier, quando vier, quando vier, quando vier. Ei, boi, ei, boi. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Cadu Seixas aqui conosco hoje no programa Satélite na Floresta. O que você tá falando aí, Cadu, agora? Eu tô falando que eu me limito a tocar nos lugares que tocam rock, porque meu repertório é mais Zé Ramalho, Zé Geraldo e Alceu Valença. Raul é pouquinho que tem de Raul. Olha só, e você é o conhecido Cadu Seixas Conhecido aqui. Cadu Seixas por causa da voz. Não, né? mas a voz ali fala pra você, impressionante, sério mesmo. Porque a gente tá ouvindo aqui no fone ainda, e você cantando aí, é assim, é o timbre, mas também a interpretação, né? É um jeito, assim, de cantar que parece que ele tá um pouco alcoolizado, inclusive, muitas vezes. É verdade, cara? E tem esse dado aí, você tem que colocar... aquela moleza na uma voz, certa né? moleza na voz e tal, ou seja, todos esses trejeitos aí que compõem a característica da voz do Raul, você interpreta muito Então, bem, fica muito legal. É por isso que eu sempre gostei daquela frase do Raul que você colocou ali, que ele disse que é um bom ator. Um bom ator, tava entendeu? interpretando. Porque você tem né? que, realmente, quem canta tem que prestar atenção.
isso aí não é só cantar. Não é, Né? exatamente. Tem toda uma interpretação, você tem que fazer a pessoa sentir o que você está dizendo. Exatamente. E aí, se você não for um bom ator, né, nesse sentido mais amplo mais da palavra, amplo da palavra, fica difícil de chegar. Exatamente. Esse é o Cadu Seixas aqui, comentando com a gente aí um pouquinho sobre a obra, sobre a vida do Raul Seixas, e este é o programa Satélite na Floresta. Caríssimos ouvintes, é o seguinte, nós estamos terminando o programa Satélite na Floresta, tem pesquisa, direção, apresentação de André Pereira, reportagens Wesley Ramos, produção Teatro Experimental de Alta Floresta TEAF, pós-produção Mundo Psiconáutico. Se você é compositor, músico, possui banda e tem material gravado, envie-nos pelo e-mail programa satélite na floresta @gmail. O programa Satélite na Floresta é onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Último recadinho de hoje aqui é o seguinte, pessoal, a semana que vem tem mais aí atividades na cidade, atividades culturais, atividades científicas. Então a semana que vem, a partir do dia 31, dia 1º e dia 2 de setembro, ocorrerá na cidade de Alta Floresta o primeiro encontro científico da cidade de Alta Floresta e também a Feira Municipal do Conhecimento, a FEMUSEB, que também ocorrerá aqui na cidade de Alta Floresta, lá na Escola Furlani, no dia 2 de setembro. Então, dia 31 e o dia 1 ocorrerão palestras lá no Centro Cultural e lá no Museu de História Natural, aqui na cidade de Alta Floresta. Palestras que ocorrerão de manhã até a parte da noite. E no dia 2 de setembro ocorrerá então a mostra, né, a feira, a FEMUSEB, né, que ocorre aqui na cidade, que é a Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica, no dia 2 de setembro, na Escola Estadual Vitória Furlani, a partir das 7 da manhã. Então, vocês estão convidados aí para este evento, o primeiro encontro científico da cidade de Alta Floresta, que começa agora no dia 31. E estamos aqui finalizando o programa. Cadu Seixas esteve conversando conosco aqui, esteve fazendo um som ao vivo, falando de Raul Seixas, que não é, no final das contas, a especialidade do Cadu na hora de fazer o som na noite e tal. Não. Aliás, até tem repertório de outros artistas que são maiores do que o repertório que você toca de Raul. Mas o Raul é importante para você também, enquanto um artista inspirador. Enquanto eu tinha banda, as músicas que a banda era de rock, então rolava muito Raul, né? Rock das Aranhas, Al Capone, como vovó já dizia. Então eu tinha um repertório grande de Raul. Aí quando eu passei a tocar sozinho, tem certas músicas do Raul que não dá pra cantar sozinho, né? Tem que ter banda. Então aí eu diminuí o repertório do Raul. Mas eu, tipo assim, na rodinha ali, conversando com o pessoal, trocando a ideia, rola sempre muito, Raul. Maravilha. Cadu, eu agradeço muito aqui a sua presença, tá? Você é sempre uma figura assim. É um prazer estar aqui. Muito bem-vindo aqui, tá? Legal. As suas histórias são muito interessantes e você faz parte da história também da música da cidade de Alta Floresta. Então, pra gente é importante e a gente sempre fazer esse registro aqui de que nós precisamos sim valorizar os artistas da cidade. Então, o que o programa Satélite na Floresta pode fazer é isso, de ser aqui um espaço para divulgação, de ser um alto-falante, vamos dizer assim, para as ideias dos artistas da cidade. Então a gente agradece muito você. Eu que agradeço, é muito importante isso aí, eu acho legal o movimento de vocês, que na época que eu comecei eu não tinha nem violão para tocar assim e apresentar. Quando eu ia apresentar, tinha que ser violão elétrico, eu pegava emprestado. A gente não tinha nem espaço para cantar. Hoje a gente tem espaço para cantar, tem lugar para se apresentar. O ambiente musical hoje de Alta Floresta é diferente, está bem mais promissor. Quer dizer, tem espaço e as pessoas devem ocupar esses espaços aí. E os talentos estão aí, né, Cadu? A molecada tá vindo aí, tem muito talento, né? Importante. A gente precisa de professores como você lá, que ensinaram a boa música, né? E evitaram que eles ficassem reféns do funk ostentação aí, né? Ou do sertanejo universitário mongoloidão. Bom, é isso aí então. Caríssimos ouvintes, um grande abraço a todos vocês. André, só um detalhe, eu queria agradecer um pessoal que, igual eu falei pra você, eu machuquei minhas costas, né?
E eu machuquei mesmo, assim, de não poder sair do lugar. Eu queria agradecer o pessoal do Corpo de Bombeiro que eu liguei lá. Você tava sozinho, Tava cara? sozinho. Tem operadora que a gente liga, cai em Sinop, mas a Claro, dependendo do Claro, o que for, liga, cai aqui em Alta Floresta. Então, o pessoal que for ligar, se cai em Sinop, muda a operadora ou liga do fixo, que cai certinho lá. Aqui. E eles me atenderam muito rápido, foram muito bem atenciosos. Lá me levaram para o hospital regional, pessoal, fui bem atendido, fui bem tratado lá. Poxa. Então eu quero agradecer o pessoal do hospital regional, o pessoal do Corpo Bombeiro aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado. Todo o nosso respeito aí pela companhia do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Alta Floresta e também o pessoal aí da área da saúde. E é o seguinte, Cadu, a gente agradece mais uma vez aqui a sua presença, esperamos o seu retorno aí das próximas vezes, quando tiver... Trazer mais novidades aí. Trazendo novidades, a gente quer aqui poder divulgar aí tudo que você tiver de novo. E agora nós terminamos o programa então com mais 3 canções aqui, Esquinas, Kryptonita e Al Capone do grupo Bexiga 70, um grupo recente aí, ou seja, ainda está sendo feita boa música no Brasil e em muitos lugares do Brasil. Agora, a gente não pode esperar da grande mídia mais nada, tá? Por isso que não adianta nem ficar reclamando, na televisão, na grande mídia do rádio não passam música boa, mas lá não vai passar mesmo, gente. Vamos pra internet, esquece. Vamos pra internet, vamos continuar valorizando o artista local, vamos pras rádios comunitárias, que é lá que tá coisa nova, que é lá que tá coisa legal. Então é isso aí, muitíssimo obrigado, caríssimos ouvintes. Eu sou André Pereira, fico por aqui. Semana que vem, dia 3 de setembro, os Psiconáuticos estarão aqui tocando ao vivo músicas autorais e mais algumas músicas do repertório consagrado aí do cancioneiro nacional. E, portanto, caríssimos ouvintes, o programa Satélite na Floresta sai de órbita neste momento.
Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na rádio comunitária Cidade Al.